começando o nosso Band Empresarial. Boa tarde, meu povo. Terça-feira, 13h30, nosso Band Empresarial tendo essa riqueza de trazer coisas da nossa Bahia para conhecer esse mundo do empreendedorismo. E temos a oportunidade agora de estar aqui conversando sobre um produto que é muito rico e que deve estar na mesa de todo baiano. Nós estamos falando do leite e seus derivados. E para falar sobre isso, ninguém melhor do que o presidente do Sindleite, meu amigo Paulo Sintra. Prazer estar com você aqui, amigo, aqui no Band Empresarial, trazendo informações sobre esse produto tão rico e tão desejado. Prazer é todo meu, Zé Vida, estar aqui com você. Aqui eu me sinto em casa, vocês sempre me recebem muito bem, agradeço a vocês. E aqui à sua disposição para a gente bater um papo sobre leite. Leite é uma coisa que está na minha vida há muito tempo, aliás, na sua também, desde quando você nasceu. É o primeiro alimento que a gente recebe. A gente recebe. Né? Então, leite é um negócio que a gente tem muito respeito, além de ser o nosso dia a dia, né? Como é que tá? Me fala aí um pouquinho os principais pontos, até porque nós estamos hoje no dia exato do dia que passou há pouco tempo, do dia do Mundial do Leite, né? Passou. Sim. E aí a gente está aí cheio de comemoração, cheio de ideias, sei como é que está funcionando isso. Pois é, o dia Mundial do Leite, na verdade, foi comemorado dia 1º de junho, e a gente, naquele momento, fez algumas ações a nível de Salvador e, logicamente, ações que vão reverberar agora por esse mês inteiro e o mês que vem também, porque a gente fez esse ano de forma diferente. A gente lançou no dia 1º de junho, em comemoração ao Dia do Leite, uma ação de parceria junto com o Estado para a gente fazer uma doação ao programa Bahia Sem Fome, de 4 toneladas de alimentos em forma de cesta básica e mais 4 toneladas de produtos lácteos. A gente está doando para as escolas do governo, na verdade não para as escolas, a gente está doando para um ponto de arrecadação do governo e ele vai se encarregar de distribuir. Fazer a distribuição. Exatamente, ele tem muito mais noção onde é que está os bolsões de necessidade do Estado. E a gente entende que temos essa obrigação de estar junto nesse momento, afinal de contas, a fome não é uma coisa boa. E o leite... Ele ajuda muito, né? Pois é, o leite, como a própria FAO instituiu esse dia 1º de junho como Dia Mundial do Leite, ela quis mostrar que o leite é um produto quase perfeito, porque ele tem cálcio, ele tem proteína e é de fácil acesso. Não somente para obtê-lo, mas para comprar, que o preço é bem acessível. Então a gente fez Cálcio para os ossos, proteína para os músculos. Exatamente. E a gente fez essa ação no dia 1º, que foi uma ação de doação de alimentos e uma ação educacional e lúdica, que a gente propôs um concurso de redação, primeiro concurso de redação, para as escolas estaduais, para os alunos de nível que hoje chama de ensino fundamental. E a gente vai premiar as 3 melhores redações que vão vir da Bahia inteira, de escolas estaduais, e essas redações vão ser contempladas com um smartphone e dois Kindles, para poder os alunos estarem cada vez mais próximos da proatividade com o mundo virtual, né? Então a gente já entende que isso é um momento importante e fizemos isso com o Estado, né? Foi na manhã do dia 1º de junho, e na tarde a gente fez também com as escolas do SESI, que o SESI está muito junto com o sindicato e com a Federação das Indústrias, e isso demonstra um interesse nosso em que cada vez mais a gente possa difundir o produto que a gente trabalha no dia a dia, que é leite e seus derivados. E aí me fala, Paulo, a gente estava conversando aqui antes, você dizendo, completando já 15 anos à frente aí do Sindleite. Exatamente. E me fala o seguinte, Paulo, qual a grande evolução? O que é que você percebe? Você, além disso, produtor, é sócio da Natura Gut e tal, Natural Gut. Me conta o que é que você vê de grande evolução, porque eu, quando iniciei minha vida rural, digamos assim, tentei produzir leite, não consegui, era bezerro que morria, era o controle que era muito mais difícil, enfim. A compra do leite, inclusive, né, sofria muito isso, o que você produzia, às vezes você não tinha quem comprasse. Sim. Como é que está essa evolução de lá para cá? A Bahia, Azevedo, sempre foi um estado mais comprador de leite do que produtor, ou seja, a gente nunca foi autossuficiente na produção de leite. Então é um estado onde a gente sempre buscou, digamos assim, desde muito tempo atrás, quando a gente iniciou o Sindleite foi fundado no ano 2000. E, como você falou, de lá para cá eu já fui 15 anos, já fiquei por 15 anos como presidente. Ano que vem
eu tô passando o bastão porque... Tá, essa história eu já ouvi, viu lá, desde muito tempo. Estatutariamente não posso ficar mais, então alguém vai precisar assumir. Mude o estatuto, recomendação aqui para vocês, porque esse aqui tem competência. Mude o estatuto, deixa o cara. E a gente tem buscado nesses anos todos, e graças a Deus tem acontecido, fazer com que a indústria de laticínios da Bahia ela se tornasse uma indústria muito mais, como é que eu posso te explicar aqui, que o consumidor percebesse que era uma indústria competente, uma indústria que poderia fazer produtos de qualidade e a gente pudesse concorrer de igual para produtos do Brasil todo e do mundo inteiro também. A gente hoje tem aqui indústrias que, de lá para cá, desde a época que o Sindleite foi montado para cá, essas indústrias se multiplicaram por 10 em tamanho. Então, são indústrias que hoje se fazem representar e assim, a gente concorre hoje de igual para igual. Para você ver, nosso produto, por vários anos, líder de mercado na Bahia. Então, concorrendo com grandes multinacionais. Então, a gente fica muito grato, agradecido ao nosso público consumidor por ter reconhecido isso. E isso, eu não tenho dúvida que o Sindleite foi um grande indutor. Porque a partir do momento que você se faz reconhecer, não somente com os órgãos estaduais, mas também para a população como um produto de qualidade, isso tudo acontece, isso tudo vem. E onde é que o Sindleite entra nisso? Entra na forma de organizar a cadeia produtiva, não somente os laticínios, mas também os produtores, se relacionar com o governo para que o governo pudesse nos proporcionar condições de isonomia tributária com outros estados vizinhos, porque a gente às vezes não tinha preço para poder vender internamente. Porque Minas, Espírito Santo entrava aqui com preço lá embaixo, subsidiado pelos seus estados, e a gente não conseguia concorrer. Em vez de fazer barreira, você pega e tem apoio, né? Digamos assim, a melhor coisa é você ter o apoio público para poder, de alguma forma, dar estrutura para você poder ser competitivo. Exatamente, e isso foi o que a gente propôs ao governo. Disse, governo, a gente não quer que você impeça que ninguém entre, não. Isso. Pelo contrário, até porque o Estado a gente sabe que não é autossuficiente. Se o governo faz isso, ele iria aumentar o preço interno. Como de forma errônea o Ceará faz. O Ceará também não é autossuficiente, mas o governo lá impõe barreiras para a entrada de produtos de fora. Isso faz com que a população do estado pague mais caro para o produto lácteo. E a gente não fez isso. O que é que a gente... E às vezes deixa de ter acesso, inclusive a novas tecnologias que pode ter um estado, que pega, que desenvolve, que pode fazer esse intercâmbio. Não vejo isso como sendo a melhor maneira. Aqui a gente entendeu que a melhor maneira era ter a questão tributária isonômica com os estados vizinhos e quem quiser vir produzir aqui que venha, não tem nenhum problema. Pode vir indústrias e como vieram realmente. Indústrias de fora do estado para cá. E isso é bom para o produtor, porque aumenta a concorrência na compra do leite. Né? E as empresas locais também terminam sendo estimuladas a crescer para se defender. Então isso para a gente foi muito importante e tenho absoluta convicção que o Sindleite participou disso de forma efetiva e definitiva, porque hoje, aonde você chega no estado da Bahia, aonde você chega para conversar com entidades e secretarias, todos sabem que o Sindleite existe e que o setor de laticínios é um setor que se faz respeitar. E me fala sobre a ponta, lá a produção. Me pondo lá atrás onde eu vivi isso. Como é que está o produtor rural? Ele que está lá na ponta, que tem que ter, inclusive, a parte educacional de como produzir, até porque cada vez mais as exigências para vocês devem estar gigantescas. Está em todos os setores e não vai ser diferente no caso do leite, principalmente que um organismo vivo, né? E de alguma coisa que envolve saúde. E aí, como é que está isso, Paulo? Um organismo vivo de alta perecibilidade, né? Porque se você vacilar com leite de um dia para o outro já era, você perde o leite todo. Isso para a gente cada vez mais tem sido um aprendizado porque, como eu te falei, a gente precisava ter produtos de qualidade para poder concorrer a nível estadual e nível mundial. Então, a gente hoje recebe muito produto importado de Argentina, Uruguai e Paraguai, que são países do Mercosul. Inclusive, essas importações entram no Brasil com alíquota zero, porque é um acordo de Mercosul. E a gente precisa se preparar para isso, precisava se preparar para isso, e a gente se preparou. E como eu te falei, a nível de cadeia produtiva, a gente tem hoje uma comissão baiana de leite, onde participam os produtores, indústrias e estados, de forma tripartite, entendendo o que é necessário fazer, e a gente vem o tempo todo melhorando essas condições. Hoje, a gente se bate em algumas barreiras, Azevedo, como, por exemplo, a energia elétrica. A Coelba não consegue nos fornecer energia nem em quantidade e, o que é pior, nem em qualidade.
Então, uma variação muito grande de energia. Então, às vezes, picos e quedas de energia. E o leite, como você sabe... sim, armazenamento Na e tudo mais. fazenda, você tem que hoje armazenar, isso por lei, você tem que armazenar o leite na fazenda, refrigerado, e depois a gente vai coletar com caminhões isotérmicos, e esse leite precisa chegar, por lei, na indústria a 4 graus. Em quanto tempo? Tem tempo? Não tem Não tempo. tem Ele tempo. precisa chegar lá em 4 graus. Ele chegando a 4 graus, está tudo certo. Ok. E aí é uma questão de você conseguir resfriar na fazenda 2, para poder passar para o caminhão, que é isotérmico, como eu falei, e ele poder chegar até a produção final. Mas a gente precisa de estrada, e às vezes a gente não consegue ter. Se chover, não consegue coletar, porque é aquela, você da área rural conhece. E também, se não tiver energia, você não consegue manter resfriador a um nível de qualidade de energia que ele possa manter aquilo lá. E essa grande crescimento existente aí na energia, inclusive fotovoltaica, muita gente trabalhando com energia solar, eólica, isso a gente está vendo aí no nosso estado, então, absurdamente. De alguma forma não estão conseguindo pegar essa energia mais barata para que pudesse fornecer e aí fugir um pouco dessa carência que a Coelba não está entregando? Sim, consegue. Agora o que acontece? A gente, quando produz essa energia, tanto fotovoltaica quanto eólica, a gente tem que jogar na rede de transmissão da Coelba. E é essa rede que tem problema. Você joga a energia na rede, a dele que tem problema. Mas a vai rede dar os picos. ela não se mantém estável. Então isso é que causa todo o problema. Mas apesar disso tudo, a gente conseguiu passar da barreira de 1 bilhão de litros por ano. E agora a gente está próximo de 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 300. Bahia. E isso a gente se coloca entre 6º e 7º lugar numa disputa muito acirrada com Pernambuco. Pernambuco também está nessa mesma quantidade e a gente nunca sabe exatamente quem é que está para lá, quem é que está para cá. Isso é uma boa posição, é uma posição que a gente pode almejar lugares melhores, até pela dimensão, mas a gente sabe que o Brasil, ou Bahia, digamos assim, é um formato meio que Brasil, né? Uma coisa muito grande com climas diversos. Isso, né? Exatamente. Isso às vezes prejudica, mas esse não é um grande problema. Nosso grande problema com relação à produção de leite, porque, claro, você produzindo, você precisa vender. O nosso comércio aqui na Bahia é um comércio muito bom, muito forte. A gente produz só a metade do que consome. Só que a gente está vizinho de Minas. Minas produz. Se a gente produz 1 bilhão e 300, Minas está produzindo 9 bilhões e 700. Nossa, é o primeiro? É o primeiro, disparado. O segundo produz 3 bilhões e meio, que é Rio Grande do Sul. Então, mas daí está bem longe da gente. Mas Minas está aqui do lado. Então Minas coloca muito produto aqui dentro. Quando você pensa em leite longa-vida, quando você pensa em queijo dos diversos tipos, boa parte do que entra aqui é Minas. E a gente não consegue ter esse combate tão forte, tão competente. A gente tem algumas indústrias aqui de queijo, e temos inclusive a maior indústria de queijo do Norte e Nordeste, que é o Laticínio da Vaca, lá no extremo sul, em Ibirapuã. E como eu te falei, temos também a nossa indústria lá, que é a Natural Augusto, que está hoje líder de mercado e se faz representar, faz essa concorrência, mas ainda assim o mercado é muito forte, é muito grande, então a gente não consegue abranger todo ele. E isso termina não estimulando muito a produção de leite, porque a gente não teria condição de distribuição se a gente comprasse mais. Porque o ideal era você conseguir comprar mais leite e poder vender até para outros estados. Só que não é assim exatamente que funciona, entendeu? E me fala sobre essa questão. A gente estava conversando, tecnologia, maquinário, ensinamento dessas pessoas para poder fazer uso. Como é que está? Isso hoje está bem expandido? Eu estou vendo muito, eu vejo muito, porque aqui já trouxemos o pessoal do gado de corte. Sim. Tudo mapeado, tecnologia, GPS, drone, enfim. O mundo chegou, da tecnologia chegou no campo fortemente, né? A gente vê aí o Oeste muito forte. Como é que está isso no leite? No leite, e que não é diferente na carne também não, mas a grande maioria dos nossos produtores são de pequeno porte. Pequeno. Então são produtores de 150, 200 litros por dia. É uma produção muito pequena. Eu poderia arriscar tipo 88%, quase 90% desse pessoal. Só que esse pessoal produz tipo 10% da produção total. Os outros 10% de produtores grandes é que produz 90% do leite. Então a tecnologia está muito acirrada, muito bem, digamos assim, alocada nesses produtores maiores, porém nos pequenos não. Você continua como era antigamente. Ainda ordenha manual, ainda como era antigamente. Mas é um volume de leite ainda não. Hoje já muito pequeno. Isso seria um desafio, Paulo? Mecanizar mais esses pequenos para que eles pudessem produzir mais e assim, de alguma forma, trazer uma produção até maior? Sim.
Não tenha dúvida que é um desafio, porque o leite precisa de você ter muita afinidade com aquilo ali. Você falou que você foi produtor e morria bezerro, mastite no peito da vaca, ou seja, é uma atividade que dá retorno muito rápido, porque você com 15, 20, 30 dias você já está recebendo dinheiro. Diferente de milho, de boi, que você leva muito tempo para receber depois. E o leite não, ele dá dinheiro de imediato, mas você precisa ter atenção diária, como se fosse uma indústria qualquer que você tem que estar lá todo dia, acompanhando de perto, cada vaca daquela é uma unidade produtora. E você tem que ter cuidado com os 4 tetos dela, tem que estar focado naquele resultado. A gente tem uma dificuldade hoje muito grande educacional. E é isso que foi o grande mote da pergunta, mas que você vai responder, vai desenvolver isso rapidamente, logo após a gente chamar aqui os nossos patrocinadores e a gente volta já já com o nosso Band Empresarial. Eu sou Azevedo Filho, fique com a gente. Estamos de volta com o Band Empresarial, tendo o prazer de receber Paulo Cinta, presidente do Sindileite, que faz um trabalho fantástico aí para poder levar esse material tão maravilhoso, esse produto tão maravilhoso à mesa dos nós baianos, não só o leite, como seus derivados também. E Paulo, a gente estava, antes do intervalo, conversando sobre a questão da educação do campo para que possa, de alguma forma, absorver tecnologias e absorver a forma como lidar, inclusive no manejo, né, das vacas. Exatamente, e principalmente nisso, porque acontece, quando você imagina que o leite é um alimento, e muitas vezes o pessoal pensa, mas o leite vai ser pasteurizado e tal, mas você precisa obter ele de forma saudável, sadia já desde o início. Então, essa parte educacional é muito importante, porque na hora que você consegue ter um leite de mais qualidade, você consegue inclusive melhor preço por ele, porque o leite mais saudável ele dá um resultado melhor na indústria. E a indústria reconhece por esse tipo de leite e paga um pouco mais caro por isso. Além disso, é necessário você ter um volume maior. Então, na hora que você, educacionalmente, vai formando o produtor, e isso tem que ser políticas públicas, não tem outro formato. Secretaria, Sebrae e tudo mais. Exatamente. A Secretaria de Desenvolvimento Rural, que é a SDR, que tem toda uma condição de capacitar esse produtor, e capacitar não somente o produtor, mas, e principalmente, o formato que ele familiarmente vai tratar o pasto, ele vai produzir mais feno para poder arraçoar esses animais, para esses animais produzirem mais leite, porque a vaca, ela não produz se não comer. Não, e se ela comer apenas pasto, ela vai dar muito pouco leite. Então, tem que comer melhor, ração e tal, e a ração ser feita mais barata, envolve todo um ecossistema. Exatamente, isso tem condição de capacitação via Sebrae. O Sebrae tem um financiamento forte com relação a isso, e a SDR também. A SDR tem muito dinheiro lá alocado, inclusive a fundo perdido, para esse tipo de aplicação. O Estado vem fazendo com a SDR alguns investimentos em indústrias de laticínios. Em alguns momentos não concordo com isso, porque se o produtor de leite ele produz leite, ele em nenhum momento disse ao Estado que ele poderia gerir uma indústria. Às vezes o pessoal, mas você está preocupado em ter mais indústrias? Não, muito pelo contrário, muito pelo contrário. A gente está, graças a Deus, conseguiu uma estabilidade muito boa nas indústrias que existem no Estado, mas o que nos preocupa é ver indústrias que foram inauguradas pelo Estado e hoje estão fechadas. Porque isso, no final do dia, é dinheiro que sai do imposto do contribuinte e que está sendo aplicado e não está reverberando em formato de geração de emprego e renda. Então, o produtor ele tem a especialidade dele em produção e precisa cada vez mais se especializar nisso. A indústria pode até ser, desde que seja capacitado o seu gestor, desde que seja capacitado quem vai tomar conta daquilo para aquilo dar um resultado. Sem né? dúvida. Senão não vai para lugar nenhum. E além disso, às vezes, uma coisa que é muito importante na produção de leite é você ter animais mais, digamos assim, com mais aptidão leiteira. Porque na época que eu criava era o pardo suíço. Quem é que está hoje? Hoje é o Girolanda. O Girolanda hoje dominou de forma geral o cruzamento do Gir com o holandês. Para o Nordeste é o que está realmente massificado, está já estabilizado. E isso é um demonstrativo para o governo que é o caminho. Então o governo pode investir muito bem em matrizes, em bezerras, até inseminação, o próprio sêmen de animais adaptados e apropriados para isso, vai gerar na frente uma produção de leite muito mais homogênea e muito mais fácil, porque na hora que você pega uma vaca, imagine como é que funciona hoje. A média de vaca de produção de leite por dia, a nível de Nordeste e na nível de Bahia não é diferente, é 1,7 litros por dia.
Imagine, uma vaca o cara para prender, amarrar, Botar, tirar 1,5 litro, Azevedo. Imagine. Aí você pega as grandes produções, por exemplo, você pega grandes fazendas produtoras de leite, a média de vaca por dia é 30, 35 litros. Ah, não. Um animal, um animal apenas. Então você imagine, se você passar de 1,7, vamos dizer, para 5 litros, já é um Já absurdo. 3 vezes. É um absurdo. E se passar para 10, e que não é nada complicado. Uma vaca girolanda, digamos assim, de média produção, produzir 10 litros é uma coisa Qual é o normal. grande motivo dessa diferença? É a matriz, que a gente matriz. tem mais qualidade, não é a forma de coleta, não. É a matriz e o que ela come. Exatamente, é o material genético que está ali presente. Então é uma vaca que é uma mistura de Nelore com pardo suíço, com holandês, com Gie, e ela não vai passar daquilo de jeito nenhum. Ou você vai apurando isso para virar um girolanda cada vez mais com aptidão leiteira, ou você não consegue ultrapassar essa barreira da produção de leite por vaca mais adequada ao negócio. Aí você fala girolando bovino. Mas como é que está hoje, percentualmente, como é que está lidando hoje o bovino, a búfala, cabra? Como é que está esse redimensionamento? No Brasil não é diferente, mas a nível mundial, o grande produtor, a grande raça produtora de leite, a grande espécie produtora de leite é o bovino. Então o bovino hoje detém tipo 80%, 85%. Ainda é assim. Ainda é a vaca. E a Índia é disparada na frente na produção de leite. A Índia, apesar de ter as vacas e os culturalmente consagrados, né? eles não matam eles, mas tiram leite. Então, como tem muita vaca e como elas não são abatidas, é muita produção de leite. Tipo assim, a Índia deve produzir hoje tipo 20% a mais do que o segundo colocado. Então, disparado na frente. E a raça, lógico, são os bovinos. No segundo lugar, vem os bubalinhos, né? As búfalas produzem hoje em torno de 13%, 15%, 12%. Eu já vejo hoje lá nas gôndolas de supermercado Bastante muita oferta produto, né? de produtos de gado às búfalas, né? Sim. E antigamente era muito difícil de se ver, muito Exato, difícil. E era um produto relativamente ainda mais caro do que isso. Hoje ele está muito mais acessível por conta desse aumento de produção e a gente tem muito mais facilidade em encontrar produtos de búfalas, não somente aqui na capital, mas também no interior. Então hoje já existe mais uma distribuição mais... E o derivativo também já começa a acontecer, de produtos outros? Sim, o búfala principalmente os derivados. O leite é mais bovino mesmo, mas o búfalo é mais realmente os derivados, queijo, iogurte, manteiga. E aí, depois das búfalas, quem vem são as cabras. Então 2, 3% da produção, cabras. Mais 2, 3% da produção, ovelhas. Ovinos. Muito leite de ovelha e queijo de ovelha também. Ovelha no Brasil a gente tem muito pouco lá no sul do estado, no sul do país. Cabra, alguma coisa aqui no Nordeste já temos também, mas é mais também lá do sul. E, por final, uma coisa que é uma curiosidade, na verdade as pessoas não sabem, não têm acesso, mas em torno de 0,2%, 0,3% de todo o leite produzido a nível mundial vem das camelas. O Oriente Médio produz leite de camela e um leite de muita qualidade, tão bom e tão rico boa de digestibilidade como o das cabras. É um leite muito bom, muito bom. Que espetáculo. E me fala um pouquinho, Paulo, a gente tem aí o mundo mudando muito e trabalhando muito com essa questão do ISG, né? Muita coisa voltada a isso, inclusive lançamentos e de empresas, inclusive trabalhando toda essa fase como sendo uma das formas de você conseguir funding para as suas próprias companhias, etc. E como é que está isso hoje dentro das empresas que fazem parte lá do Sindileite, estão tendo essa preocupação? Isso realmente é resultado em acréscimo da produtividade de vocês, inclusive na própria empresa, né? Sim. Os laticínios, eu estava comentando mais cedo com você, a gente tem um formato de fiscalização no Brasil que nos torna quase que ESG desde sempre. A gente tem por obrigação de ter essa preocupação ambiental, essa preocupação social, porque por mais que você imagine que uma fiscalização sanitária não tem nada a ver com isso, mas eles fiscalizam de uma forma que eles se envolvem nisso também. Então eles estão preocupados com o formato de
negocial, de respeitabilidade da indústria com os funcionários. Contratos funcionários. Exatamente. Né? Ou seja, como é que eles estão, o tipo de satisfação que eles estão tendo, a diversidade que está envolvendo dentro dessa indústria. Exatamente. Né? Para você ter uma ideia, Azevedo, a gente nos laticínios tem uma relação assim de tanta preocupação com o resultado dos produtos que até o fardamento dos nossos funcionários, nós fornecemos eles diariamente limpos, lavados e passados. O cara não precisa nem levar a farda para casa, nada, ele recebe lá. Deixa pronto, ele recebe de volta quando for trabalhar no outro dia. Exatamente, dia seguinte está lá prontinho. Não, já é um outro conjunto, que ele foi lavar e tal. Então, essa preocupação existe há muito tempo. E um outro detalhe importante na questão da sustentabilidade, que a gente... no passado tinha um grande problema com relação a isso, que era a questão da produção de soro. Na hora que você produz o queijo, sobrava soro e o soro você não tinha o que fazer, então você tinha que arrumar porco para poder comer aquele soro e aquilo virava depois. Ah, mas o porco comeu, resolveu. Não, o porco gera um monte de dejeto, aí você tinha que pegar aquele dejeto, transformar em lagoa de decantação e depois fazer a adubação. Era um negócio bem complexo, né? Complexo. Mas já existia essa preocupação desde lá. Só que aí o soro passou a ser um produto que, depois de novamente industrializado e tratado, ele virou whey protein. Ou seja, deixou de ser praticamente um lixo para virar um superalimento. Extremamente consumido hoje em dia, então, né? E caro. Então passou a ser um superalimento. Então isso mais ainda ajudou a essa questão nossa de sustentabilidade. E aliado a isso, a gente tem uma preocupação muito grande, você vê algumas campanhas aí com relação à reciclagem, onde a Tetra Pak tem uma preocupação grande em fazer com que esse material dela todo retorne para reciclar. E hoje ela já recicla boa parte disso. Então isso para a gente chega num momento que a gente diria assim, é muito bom, interessante, só que a gente já faz isso há muito tempo. A gente já tem essa preocupação há muito tempo. Né? Perfeito. E isso para a gente é muito interessante. Que bom. E para fechar esse ciclo, a questão de compliance. As indústrias baianas tiveram que, desde lá, da época de quando começou o Sindleite, a gente, para se fazer representar e se fazer ter algum significado, inclusive financeiro, a gente precisava ter compliance. Se a gente não entrasse nisso, a gente ia ter que passar o tempo inteiro vendendo produtos sem nota, clandestino, e aí a gente não ia para lugar nenhum. E o próprio governo exige isso, o governo está muito mais, ou seja, você fazer a venda, os produtores fazer a venda, porque o governo deve ser um grande consumidor também, né? Eu não sei se... Na verdade, o governo, e aí a gente fica também na questão de compliance um pouco mais à vontade, porque a gente não vende diretamente para o governo, é muito difícil. Geralmente a gente vende para o comércio, e o comércio aí vende para o governo e tal. Então e com o comércio a gente tem uma relação muito, muito clara e alinhada, não tem muita dificuldade. Então isso é bom para as indústrias e a gente com isso foi somente crescendo. Hoje, para você ter uma ideia, o formato de atuação nossa junto a essa questão da preocupação do compliance levou que as indústrias, no Brasil inteiro, a grande maioria de laticínios se transformassem em indústria do lucro real. Hoje a gente nem trabalha como microempresa, com Simples Nacional e tal. O formato que foi criado foi muito encaminhado a isso. Então isso para a gente foi muito natural, foi muito interessante. Paulo, passa rápido, né? A gente vai conversando, é muito assunto, um assunto que, como eu disse no início do programa, muito importante para a gente, é leite, seus derivados, e que tem que chegar e, além de fazer um papel nutricional muito bom, ele ajuda também a erradicar a fome que a gente está precisando. Paulo, muito obrigado aqui de sua presença aqui no nosso Band Empresarial, e todas as vezes que a gente tiver informações como essa, Dia Mundial do Leite, pode vir aqui que a gente vai estar de portas abertas, esse é o papel do nosso Band Empresarial. Maravilha, doutor. Estamos aí, às suas ordens, se você precisando, quiser bater um papo, estamos aqui de volta. Ok, minha gente, terminando nosso Band Empresarial, mas lembrando sempre que terça-feira que vem a gente está de volta aqui nesse mesmo horário e também lá no YouTube. Então não esqueça, Band Empresarial. Eu sou Azevedo Filho, fique com a gente.